Alô, meus amigos da área de conversão, associados da Biflexo e todo o pessoal que trabalha nesse ramo maravilhoso da gráfica na área de embalagens. Boa noite a todos vocês. Meu nome é Miguel Trócoli, eu sou o presidente da Biflexo e vou dar andamento aqui nessa primeira live desse ano pela Biflexo, com um prazer muito grande de apresentar a vocês o Dr. Cláudio Salgado, que Boa está noite. aqui na tela junto conosco, e nós estamos muito felizes porque nós estamos fazendo uma parceria inédita dentro da Biflexo para poder oferecer a vocês, associados, um trabalho, uma consultoria, umas dicas, umas orientações que hoje em dia são cada vez mais importantes nessa área jurídica, principalmente empresarial. Então, primeiro eu quero agradecer a presença de todos, quero agradecer a atenção de todos vocês. Vai ser um prazer poder fazer isso e nós pretendemos, ao longo da live, ir anotando as perguntas de vocês e logo no final responder uma por uma. Se tiver muitas perguntas, nós vamos responder posteriormente, mas eu acredito que a gente consiga fazer tudo dentro da live. Bom, doutor Cláudio, boa noite. Prazer tê-lo aqui conosco. É um prazer tê-lo, apresentar o senhor e o Salgado Advogados Associados para a nossa comunidade. E eu gostaria de dar uma boa noite oficial e fazer uma pergunta, começar com uma pergunta aqui particular. Eu sei que com esse negócio de Covid, várias pessoas pegaram, eu sei que também você foi um sorteado. Pois e aí é, eu queria saber como é que você... Eu vejo que você está muito bem, mas eu queria entender um pouco a sua experiência, inclusive a nível de empresa, porque isso hoje é uma coisa que nos preocupa a todos, empresários e inclusive as associações. Pois é. Bom, boa noite a todos, é um prazer estar aqui com vocês aí, discutindo essas questões. Vou tentar passar um pouco da ideia de como é que vai ser essa nossa parceria com a Biflexo. Fui convidado pelo Miguel, pela uma equipe toda deles. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco mais sobre isso, acho bem legal. Mas essa questão do coronavírus, a Covid-19, para mim, foi uma surpresa. E vou dizer, em experiência própria, que foi bem complicado, bem ruim. Uma surpresa porque, assim, a gente já está há um ano e pouquinho nessa situação, né? Março agora, um ano oficialmente. E a gente tem tomado, eu tomei, eu tenho hoje, vou fazer agora em abril 48 anos. Então, eu tomei todas as medidas necessárias de segurança, limpeza da casa, álcool, enfim, questões de segurança no escritório, distanciamento dos funcionários, dos advogados, enfim, de todo mundo, tudo certo. A maioria do tempo, eu sempre ia para litoral para poder fugir um pouquinho aqui da cidade, aquela coisa toda, e ficar um pouco mais tranquilo, um pouco mais confortável, e levamos isso numa boa, sem problema nenhum. Porém, é o que eu falo, a gente nunca sabe a pessoa que está do seu lado o que faz. E esse é o grande problema, que eu acho que eu sempre fui um pouco contra extremamente distanciamento, máscara, eu acho que isso aí talvez não fosse muito efetivo, mas agora eu tenho que dar uma palmatória que é importante. Porque a gente tem tomado todas as medidas necessárias de segurança, ok. E um belo dia agora, tá? Isso foi recente, questão de 20 dias. Estávamos os advogados no escritório trabalhando, normal, uma rotina normal, mesas separadas, distanciamento, limpeza constante, enfim, toda a segurança, ok, beleza. Fatalmente, um dos advogados, ou um dos funcionários, ou alguém que veio no escritório fazer alguma coisa rapidamente, porque a gente estava, inclusive, evitando de atender clientes sempre por vídeo, sempre reuniões virtuais, enfim, para evitar risco. Alguém pegou, alguém passou, e nós, ao mesmo tempo, toda a equipe do escritório pegou. Em questão de um dia para o dia seguinte, os sintomas vieram ao mesmo tempo em todos nós. Então, você imagina que a gente tem hoje um volume de algumas milhares de ações em andamento, uma média de, sei lá, 8, 10 audiências dia da equipe, e teve que parar todo mundo. Porque eu ainda tenho uma saúde legal, me segurei bem, meu pulmão é legal, hoje em dia não fumo, então ajuda. Mas, independente disso, né, cada organismo responde de uma forma. Mas eu tive advogados que foram parar no hospital com febre, teve que fazer afastamento, não conseguia sair da cama,
E aí aquela loucura, porque a gente tem compromissos, temos as audiências, os clientes ligando, coisas para fazer, cumprimento de despachos, porque os processos não param, né, não pararam, principalmente os processos digitais. E aí a coisa aconteceu. Eu fiquei bastante ruim, em 2 dias mais ou menos, quando eu percebi os sintomas, já fui fazer um exame, e já consegui os medicamentos, passei no médico, antibiótico, aquela bateria de remédios que é recomendado, tomei tudo, mas o remédio ele tem uns dias para poder começar a fazer os efeitos, né? E aí, até que isso acontecesse, a gente piora muito. E eu vou te dizer que eu, com uma saúde boa, eu tenho um porte físico magro, não sou uma pessoa muito obesa nem nada, mas me considero bem de saúde, até porque eu faço monitoramento constante com o médico. Advogado é tudo estressado, né? Então, se você não cuidar do coração, você morre cedo. Então, dor no peito pra caramba, dificuldade para respirar, dor nas costas, uma dor de cabeça chatíssima, tipo uma meia enxaqueca, 24 horas, não há remédio, tá? Que mais que foi bastante complicado? Tosse, nos 2 primeiros dias uma tosse seca que arranhava bastante, foi bem difícil. Mas por que eu falo que isso daí é uma questão que a gente tem que se preocupar e às vezes uma medida de segurança não é resolvida facilmente? Em muitos lugares que você vai, você tem a medida da temperatura, para ver se você entra e está usando máscara. É o que as pessoas fazem. Eu vou te dizer que eu fiquei 14 dias com Covid e não tive febre. Então, se você me medisse a febre em qualquer momento, eu estava 36,5, 37, e vamos nessa que não tinha nenhum problema. Entendeu? Então, quer dizer, a febre não é uma questão de você analisar. Bom, passei essa situação, isolamos todos do escritório novamente, cada um ficou na sua casa, conseguimos fazer as audiências, dividimos em outras formas, quem ia fazer uma fez 3, e assim foi, e fomos vivendo, e assim aconteceu. Eu consegui me recuperar um pouco mais rápido, minha esposa também é advogada do escritório, faz uma outra linha lá dentro, mas esposa pegou junto comigo. Por incrível que pareça, minha filha não pegou. Eu tenho uma menina de 16 para 17 anos, ela vivendo com a gente, agarrada o tempo todo, fizemos 3 exames nelas, ela estava negativa o tempo todo. Só se ela pegou algum outro momento, criou uma imunidade, ou realmente não pegou, não sei, não consigo explicar, mas ela não pegou. E eu vinha para o escritório, eventualmente, para pegar as coisas que eu precisava, e trabalhava em casa, e todo mundo desse jeito. Então, essa semana a gente conseguiu se recuperar, já fiz exames, tá tudo ok, e eu comecei a voltar a trabalhar praticamente na terça-feira, segunda terça-feira, meio que no normal, mas sozinho no escritório, ainda que a equipe só volta para a semana que vem. Todos, para evitar qualquer tipo de resíduo ou qualquer tipo de piora na saúde, a gente achou por bem esticar a semana e o pessoal só volta a partir da segunda-feira. E isso também, por questão da fase vermelha, é uma dificuldade, né? Porque a gente não sabe se vai poder voltar, não vai poder voltar, como é que vai trabalhar e tal, porque trabalhar fora do escritório é um problema para a gente, né? Mesmo que trabalhe em casa, ajuda bastante, tem hoje em dia a facilidade dos processos virtuais, as audiências virtuais e tal, mas precisa de alguma coisa física, né? É mais difícil um pouco, mas deu para viver. O que eu queria realmente salientar é isso, as empresas e as pessoas, de modo geral, precisam dar um pouco de atenção no que se fala em relação ao corona. Não vou dizer aqui que o governo está certo, está errado, estadual, federal, municipal, não importa muito, porque se eles, por acaso, não estiverem fazendo a parte deles, vamos fazer a nossa, né? Então, assim, se a sua empresa tem que funcionar, está permitida funcionar, vai funcionar, tá ok? Ótimo, então tome as medidas de segurança, evite realmente o acúmulo de pessoas, faça coisas para você evitar, e fiscalize. Porque não adianta a empresa, por intermédio de um supervisor, de um gerente, dar as diretrizes necessárias para evitar o problema e não fiscalizar. Tá? Eu só vou contar para você aqui rapidamente uma passagemzinha que eu vi e que a gente vê que não fiscaliza. Tá? Eu tive que ir no mercado num período desse, de 20 dias para cá. Então, quer dizer, não tinha como eu não ir. Porque, embora contaminado, eu precisava comer. Né, e a minha mulher também, minha filha menor, não dava para ela sair para o mercado, essas coisas complicou um pouco a vida. Então, eu tive que ir um dia, que ir no mercado. Então, me aparentei todo, máscara, luva e tal, e fui, que é justamente para não contaminar ninguém, não pus a mão em nada, foi chato, foi bem difícil. Cheguei no mercado, tinha, não vou dizer nomes, marcas, nem nada, mas tinha uma repositora, repondo gôndolas e tal, com a máscara aqui, naquele padrão, protegendo o queixo, né, excelente, falando no telefone e repondo, gôndola. Ou seja, tudo errado, né? Sem a máscara, falando no telefone no horário de trabalho, ok, e repondo. Ou seja, se por acaso essa moça tivesse com alguma contaminação, alguma coisa, ela passou no ar, porque ela estava sem máscara,
ela passou nos produtos que ela estava mexendo ali na gôndola e no telefone dela. Se alguém pegou o telefone para fazer uma chamada, alguma coisa, ela transmitiu. Por que eu quero te falar isso? Porque é muito fácil. Aqui, nós, no escritório, em questão de 2 ou 3 dias, tivemos 25 contaminações. 2 ou 3 dias, que foi todo mundo que esparramou isso. A gente pegou sem saber. Então, foi muito rápido. Então, tem que tomar cuidado, tem que ter. E aí, nós vamos entrar um pouquinho já na nossa matéria, que já tem condenação trabalhista por acidente de trabalho de Covid. Isso é importante frisar. Acredite, né? Isso é um perigo grande para as empresas. Pois é, porque o que acontece? Foi alegado que o funcionário obrigado a trabalhar, porque a empresa funcionou, pegou o Covid em algum momento, ele alega que foi na empresa porque a empresa não estava cumprindo as regras de segurança, etc e tal. E aí, como é que nós vamos fazer? Vai provar de que forma? E o rapaz pegou mesmo, ok, tá documentado, ok, certo, entendeu? Ele fala, não, eu tava em quarentena na minha casa, não faço nada, só que ele pegou o transporte público para chegar. Aí que vem aquela questão, o transporte público, trâmite, né, até chegar na empresa é considerado o período de trabalho. Então, se acontecer um acidente de trabalho no trâmite, você também é responsável na ida e na volta. Né? Então, considera dessa forma. Então, é uma coisa que tem que ser considerada. Porque você imagina, uma empresa pequena aí com 10, 15 funcionários, 10 funcionários pegarem Covid e acusarem a empresa. Olha o tamanho da encrenca. É da empresa. Entendeu? Então, vamos tomar cuidado, gente, porque é um negócio complicado, a empresa vai ter problemas, a gente tomou bastante cuidado aqui. O grande problema é que quando você está num ambiente de confiança, que nem o meu, a gente confia nas pessoas, são advogados, a maioria, não temos problema com isso. A gente relaxa. Então, você está no seu ambiente de segurança, você tira a máscara, trabalha sem a máscara, você está na sua sala, 2 ou 3 pessoas juntos, que no meu caso, de exemplo, os advogados, a gente se fala, tá o tempo todo junto, conversa, faz uma reunião aqui, olha, baixa a máscara, não tem problema, tudo amigo aqui, a gente sabe, a saúde tá boa, só que você não sabe ir no caminho. O vizinho dele, o que o cônjuge fez, se o marido, se a esposa trabalha numa outra empresa lá, pode pegar, então é muito difícil. Então a gente tem que ter as regras aí até que a coisa resolva, porque muita gente acaba reclamando da quarentena, fase vermelha e tal. Não vou dizer que a culpa seja do povo, não vou dizer que a culpa seja dos governos. Mas se cada um fizer o seu, a gente ajuda. Né? Então, se o pessoal tiver um pouco de conscientização, ficar em casa, evitar aglomeração, evitar festa, evitar essas coisas que estão falando em relação a bares, essas coisas todas, tudo fica mais fácil. E aí você não vai precisar fazer fase vermelha, fase roxa, fase azul, né? A coisa anda. Né? E aí vamos ter essa expectativa de que cada um faça o seu aí e vamos nessa. Bom, mas graças a Deus, eu acho que já passou, está todo mundo bem, vocês já estão todos recuperados. Sim. Achei importante você dar esse exemplo, porque em termos de empresa, o que acontece é que isso pode gerar um risco que torna um problema financeiro grave. É importante a gente falar nisso. Mas tá bom. Fomos avisados e vamos cuidar Vamos se virar. Vamos cuidar das nossas medidas preventivas aqui nas empresas. Então, eu ia começar assim, vamos falar um pouco dessa parceria entre a Salgado Advogados e a Adiflexo. Fala para mim como é que você vai agir daqui para frente com os nossos associados e os nossos interessados. Vamos lá. Essa parceria começou, a ideia partiu de um pessoal da diretoria da Bflex, que tem outras empresas, eles trabalham em outras situações, que eu já sou advogado dessas empresas há alguns anos. Eu sou advogado há 24 anos, mais ou menos, e trabalho no ramo desde o primeiro ano de Direito. Então, vamos considerar mais 5, são quase 30 anos de experiência. O escritório começou com meu pai, há 40 anos atrás, ele fazia uma área, eu comecei a fazer outra, e aí hoje ele não trabalha mais, mas me deu os caminhos das pedras aí, bastante válido isso, bastante importante. E aí a gente decidiu seguir uma outra linha no caso do empresarial e a coisa foi. E aí a Juliana, que faz parte da diretoria de vocês, eu advogo para a empresa dela já há alguns anos, a empresa do irmão dela, do pai dela, enfim, da família toda, e a gente faz um trabalho bem legal lá, não só resolver problema, que é a questão contencioso, né, mas também um preventivo bem legal, orientações bem legal, a gente ajuda a DP, ajuda a RH, ajuda a parte contábil, a gente tem um conhecimento bem legal nessa parte de empresa, porque é o nosso foco. Então, os advogados todos aqui são voltados para a área empresarial. Lógico que tem um eventual, a pessoa quer fazer uma separação, quer fazer um divórcio, quer fazer, aliás, a mesma coisa, mas
questões individuais, ações legislatórias, cobrança a gente faz, o escritório de advocacia é normal, mas a gente é voltado muito para a parte empresarial. Por ser devido a essa linha empresarial, a gente especializou muito, aprimorou demais para poder fazer um trabalho bem legal de prevenção. Porque prevenção é muito mais barato do que você resolver qualquer problema na empresa, né? Que é que nem o médico. Você passou mal para comprar o remédio é mais caro. Então, se você já paga o plano de saúde, faz um preventivo. E aí a Juliana falou para mim, poxa, Cláudio, o pessoal da associação não tem esse respaldo, eu acho que é legal de você participar, e me indicou. O Júlio, da associação, no momento anterior a isso, por indicação da Juliana, me trouxe uma questão, me trouxe um problema na época, e a gente, que era realmente uma dificuldade, eu falei, Júlio, não é difícil de resolver, vamos atrás. E a gente conseguiu resolver bem resolvido, com uma mera consultoria, tá? Não foi nada de um esforço extremo, e ele gostou do serviço, gostou do resultado disso, até hoje. E aí surgiu essa ideia de a gente fazer essa parceria, né? Então a gente já, inclusive, já ajustamos com vocês, tá tudo certo, já estamos nessa parceria, já está funcionando, né? Está ativo, e já estamos aí com algumas coisinhas para resolver, já estamos andando com isso. E aí, por ser o intermédio, eu falei, vamos esticar isso aí para os nossos associados, porque eu acho que é legal, é um preventivo bem interessante. E aí os associados vão poder contar com essa consultoria jurídica, assessoria jurídica, tanto no preventivo como no contencioso, enfim, da forma que for necessário. A grande diferencial e a grande ajuda que eles vão poder ter, em virtude da parceria, a gente estabelece uma relação melhor. Então, eles vão ter uma flexibilidade de forma de pagamento, eles vão ter uma flexibilidade de condição de tratamento, abrangência do serviço deles, porque a associação já paga o nosso serviço base, né, aquela coisa inicial para que a gente consiga trabalhar. Então, se o associado tiver um problema, ele quer uma consultoria para a empresa dele, ele quer um jurídico efetivo para a empresa dele, ele quer fazer um serviço melhor, ele vai ter um trabalho diferenciado, é um negócio legal, que a gente já conhecendo como funciona por intermédio da associação, eu vou poder, dentro do ramo de flexografia, poder ajudar eles um pouco mais. É uma regra que nós usamos aqui no escritório. Sempre que uma empresa contrata a gente, de regra, a gente hoje advoga para um fluxo bastante grande de empresas. Se por acaso vier uma empresa que não tenha nosso leque aqui, que é um ramo de atividade diferenciado, a gente estuda muito isso, a gente vai atrás, os advogados entendem bem a operação da empresa, como funciona. Eu já cheguei aí várias vezes em fábricas, conheci a fábrica por dentro, ver o que acontece e tal, para entender. E aí, ali, a gente consegue fazer um preventivo melhor, porque aí, nessa visita, a gente já consegue detectar problemas, má conduta, já erros graves, às vezes, na questão trabalhista. Então, a gente já vai no preventivo, a gente vai ajudando o empresário já desde o começo. Então, essa parceria é bem legal. Deixa eu fazer só um adendo, que isso eu achei bastante interessante, para que vocês, associados, saibam, que o que foi um diferencial para nós, eu conheço muitos advogados, muitas empresas, mas eu gostei muito de que o pessoal do Dr. Cláudio, eles se interessaram bastante em conhecer o que é o processo, o que é a flexografia, como é que nós temos, onde são os pontos que são críticos para nós e podem gerar contenciosos dentro do nosso setor. Isso é de extrema importância, porque, assim, lógico que ninguém entende de tudo, mas se os advogados tiverem a boa vontade de entender como funcionam os nossos processos, fica tudo mais fácil, inclusive a conversa fica mais fácil. E as soluções, elas vêm mais fácil também. Desculpa a interrupção. Não tem questão nenhuma, acho que é isso mesmo. Eu acho que a gente tem que ter... Porque, assim, muitas vezes o empresário... Pô, eu digo assim, o empresário, de modo geral, o cara é um herói, né? Porque no Brasil o cara não é fácil, entendeu? O funcionário também, porque também, às vezes, o cara trabalha em condições complicadas, transporte, mora longe, demora 2 horas para chegar, 2 horas para ir embora, é duro. Mas vamos dizer que, como a gente está voltado hoje para a empresa, né, a nossa live aqui é mais voltada para empresários, eu vou falar um pouco mais da parte de empresa mesmo. Mas, assim, o cara é herói, né, não é fácil, entendeu? Então, se ele tem uma questão preventiva, evitar contencioso, evitar problemas, é muito bom. Isso é custo, né? Ele vai reduzir problema na empresa, vai reduzir um passivo, às vezes, aí que não tem necessidade. Então, eu digo assim, você tem que ter na empresa, seja qual for o tamanho, indiscriminadamente, um bom contador, um bom advogado. Sempre. Esses são os 2 profissionais que vão te ajudar muito, ou vão te atrapalhar muito.
Então, você tem que saber quem você está contratando, porque bom e ruim tem de toda a profissão, né? Então, às vezes o cara contratou, até sem saber, mas na expectativa que fosse bom e não é bom. Mas é bom, a referência às vezes é interessante, né? Então, quando alguém indica, você já tem uma ideia de que pelo menos um trabalho legal está sendo feito. Alguém gostou, né, do trabalho. Então, você tendo um bom advogado, um bom contador, você vai ter uma grande chance de evitar problemas. Lógico que tem alguns empresários que são um pouquinho teimosos, né, a gente orienta, ele fala, não, vou fazer assim, lá na frente a gente vê. Esse lá na frente a gente vê, pode esperar que vai dar pau, entendeu? Isso aí não tem, experiência minha, não dá, não escapa. Demora um pouquinho, mas chega. E vou te dizer, Miguel, quando chega, a via de regra chega no pior momento. Com certeza, é sempre assim, sempre na lei de Murphy. Se o cara paga tudo errado, vai dar tudo errado. Pois é. Então, para os associados que estiverem regularizados, tudo certinho, a gente vai dar uma atenção necessária. Vamos tratar caso a caso, individualizado com o problema de cada um, se eles precisarem. Não é uma coisa genérica. Vamos fazer aqui linha de produção. Não, negativo. Cada caso a gente trabalha diferenciado, até porque cada um tem um problema. Tamanho de empresa, uma série de coisas. Então, você vai ter aí várias questões que vão ser tratadas. E vamos tratar aproveitando que nós estamos nesse assunto, dá alguns exemplos, fala alguns assuntos básicos que você acha que nós podemos entrar, você vai poder entrar, vai poder dar uma boa orientação, principalmente... As coisas bastante polêmicas, assim, que via de regra gera muito problema para a empresa, é demanda trabalhista, né? Isso aí eu vou falar algumas coisas aqui que eu acho legal de a gente poder tentar já evitar, algumas dicas que de repente, lógico, eu vou fazer muito geral aqui, tá? Nada muito detalhado, até porque a gente não vai ter tempo para isso. Eu não vou fazer uma aula de processo aqui, porque também vai ficar chato. Mas, assim, vou dar uma geral no que é bom dar evitar, e já vou dar algumas dicas importantes aqui, que eu acho que já dá para o cara já usar isso, independente de qualquer coisa. Com certeza vai ajudar. Então, você tem aí alguns problemas da área trabalhista, que eu acho que a gente pode falar um pouquinho. Posso falar alguma coisa a parte de impostos, a gente pode já dar uma passadinha em tipos de empresa, como é que funciona. Eu acho que o empresário hoje, o cara quer abrir uma empresa. Pô, mas ele não sabe nada de imposto, não sabe nada de direito trabalhista, para isso que ele vai contratar um advogado e um contador. Então, aí você tem que estar bem orientado. E vou te dizer que não é fácil. Mesmo um advogado, mesmo um contador, tem uns aí que acaba apanhando, entendeu? Mas eu vou falar um pouquinho sobre isso, que eu acho que já vai ajudar. Mas a gente pode começar pela parte trabalhista, que eu acho que hoje é o calcanhar de Aquiles de qualquer empresa. Aí tem algumas empresas que têm... Eu tenho casos aqui no escritório, de empresas que têm 800 funcionários, 850 funcionários e tem 400 processos trabalhistas. Então, praticamente todos que ele manda embora entram com ação. Então, isso aí não é, às vezes, o problema da empresa, é um problema do dono da empresa, do gestor da empresa, do superintendente da empresa. Ele é que causa o problema, às vezes, que vai te gerar ação trabalhista. E eu vou te dar alguns exemplos que você vai concordar comigo com certeza, tá? Mas a gente pode começar falando o seguinte, eu fiz algumas anotações aqui que eu acho importante a gente poder lembrar de alguns pontos, só para poder falar, para não esquecer de nada. Mas podemos começar falando o seguinte, que eu acho bastante legal, que já me perguntaram aqui. Jornada de trabalho, EPI, acidente de trabalho, são coisas bem legais, tá? Então, basicamente, vamos lá, jornada de trabalho, existe muita variedade nisso. Muita gente acha que o jornada de trabalho é 8 horas por dia, ponto final, de segunda a sexta e acabou. Não, existe uma gama gigante disso daí, tá? Muito grande. Você tem jornada 5x2, 6x1, 12x36, enfim. As questões é que muitas vezes eles erram no ponto, erram no preenchimento. Tem uma questão que me perguntaram outro dia aqui sobre intervalo dilatado na jornada de trabalho. Aí o cara falou, pô, mas eu ouvi falar em intervalo dilatado, vou fazer na minha empresa. Não é bem assim, não é toda empresa que pode, existe, ok? Eu já vou te falar como é que funciona isso, mas não é toda empresa que pode. O intervalo dilatado, ele é muito usado em restaurantes, por exemplo. Então o cara entra para trabalhar, tipo, das 10 da manhã, prepara o almoço, aquela coisa toda, fica até as 2. Aí, em vez de ele tirar 1 hora de intervalo e voltar às 3, ele fica 3 ou 4 horas de intervalo e volta para trabalhar na janta. Então ele tem um intervalo dilatado, porém ele trabalhou 8 horas. Né? Então você tem essa questão de 8 horas diária. Que muitas vezes a pessoa fala, vou trabalhar 8 horas por dia, ou 44 semanal, não é bem assim, você tem que respeitar as duas coisas, 8 dias, 44 semanal, entendeu? Porque às vezes o cara fala, eu não tenho horas extras de 44 semanal, mas eu tenho da 8ª diária. Então você tem uma regra que tem que ser atento a isso. Então aí tem a jornada reduzida, que é o noturno, né, que você tem que ficar atento com a redução da hora, e aí tem uma outra questão também que muita gente às vezes esquece, e já tem até uma certa pacificação no tribunal, que é hora extra
da jornada reduzida, do noturno. Quando você passa do noturno, é hora extra normal ou é hora extra contada do reduzido? Então, há um problema aí, né? Então, muitos juízes entendem que a hora reduzida, que é o noturno, se você ultrapassou, ela vai entrar numa hora normal de dia. Já é de manhã cedo, vamos dizer assim. Entendeu? Então, seria uma hora extra normal. Então, tem muito juiz que vai para a hora extra normal. E tem muito juiz que fala, foi uma prorrogação de jornada. Então, você paga na hora extra reduzida. Então, tem que ficar muito atento com esse negócio de jornada de trabalho, porque não é tão simples. Simplesmente bater ponto 8 horas por dia lá e acabou. E uma coisa que eu já vou dar uma dica aqui importantíssima, que já quem estiver assistindo que for empresário, anota. Ponto batido, anotado, da forma que for, mecânico, assinado, da forma que for. Britânicozinho lá, o cara entrou 8 horas da manhã, saiu 5 horas da tarde, de segunda a sexta, tudo certinho, blá, 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 esquece, né? A justiça vai desconsiderar, porque é ponto britânico, isso aí não existe. Né, é formado, dá a entender realmente que alguém bateu propositalmente 8 horas da manhã para não gerar hora extra, porque ninguém chega 8 horas da manhã e sai 5 horas da tarde todo dia. Não existe. Então o cara vai chegar às 7h59, 7h58, 7h55, 8h02, 8h03, bate o ponto do jeito que ele entrou. Entendeu? Não pode haver a obrigação da pessoa bater um ponto rigorosamente todos os dias. Fez errado. Então você vai perder na justiça fatalmente. Tá? É pacífico, não tem muito que você discutir essa questão, não. Então, jornada, há variações, há diferenças, tal. Por que a gente gosta de falar bastante nisso? Porque aqui, com certeza, você tem fábrica, você tem indústria, você tem uma série de coisas trabalhando aí, no ramo, ok? Então, muitas vezes, alguma empresa de vocês, o grupo de vocês, trabalha 24 horas. Então, ele vai ter uma jornada diferenciada, ele vai ter, às vezes, 3 turnos, entendeu? Então, é uma questão. E ainda tem a gente teve recentemente um problema aqui de uma empresa que a gente advoga, que trabalhava 24 horas, e aí teve um outro problema do turno ininterrupto, porque às vezes a pessoa continua trabalhando, entra no outro turno, entra na hora extra, deu menos do que 8 horas de descanso, já entrou no outro turno, e aí o juiz considera que é 24 horas de trabalho. E nós temos no nosso ramo muitas empresas que trabalham com 2 turnos estendidos, que também é um complicador. Então, tem que ficar atento a essas questões de jornada de trabalho, é importante, e basicamente, muitas vezes, onde o ponto é um documento simples, né, não tem segredo, e é muitas vezes onde você consegue resolver um problema de uma ação, às vezes, milionária, porque a hora extra é cara, né, então se você vai ter documento legítimo, bom, que pode ser usado, incontestável e tal, excelente, você derrubou uma hora extra, que é um ponto extintivo de direito, né? A gente vai até falar sobre isso depois, né? Você pagou, tá pago, juntou o ponto, juntou o olerite, pagou, acabou o problema. Não tem erro, né? Então, é bastante legal isso daí de você ter. E uma dicasinha também importante aí, não é obrigatório por lei, empresas com menos de 10 funcionários ter ponto, né? Isso todo mundo sabe, é uma matéria já bastante pacificada. Porém, se você tiver uma ação trabalhista e você não juntou um ponto, você traz para si, né, o ônus da prova. Então, você vai ter que provar que o cara fazia determinado horário de trabalho, sim. Então, se você tem um ponto, é documento, é prova. Se você não tem um ponto, então você tem que trazer o ônus para você. Uma coisa que seria o ônus do reclamante, que ele que está pedindo as horas extras, ele que tem que provar. Então, se você não tiver o ponto para entregar, você que vai ter que provar que ele não fazia. Então, inverte. Uma questãozinha complicada. Passado disso, a gente pode entrar, então, na questão do EPI, de mão dada com acidente de trabalho, né? E aí também uma dica que eu acho bastante legal da gente estar atento. Muitas vezes a empresa entrega EPI, tem protocolo, aí tem lá no protocolo a bota, o auricular, o óculos, capacete, luva, jaleco, quando é câmera frigorífica, enfim, tem tudo bem. O cara entregou, tem um protocolo, porém o cara entrega um óculos, um auricular, uma luva e nunca mais troca aquilo. Ele vai ficar com aquele troço lá há um ano. Entendeu? Não é assim, entendeu? Você tem que ter regramento para isso, manutenção, auricular via de regra todo dia, né? Porque ele fica no ouvido, ele detona, ele fica mole, né? Ele perde a força. Então, via de regra todo dia. Então, você tem uma série de questões aí que você tem que estar sempre atento em relação a EPI, e é importante, porque um EPI, eventualmente, no processo trabalhista, que você vai ter um lado de insalubridade, periculosidade, ele vai ajudar demais. Se o perito constatar que os EPIs entregues foram suficientes para sanar a questão de insalubridade, por exemplo, não tem laudo positivo, é um laudo negativo, você ganha ação. Tá? Então, o EPI é importante. Tá? E por que eu falo da questão do acidente de trabalho? Aí a gente vai entrar já um pouquinho mais nessa questão do trabalhador mesmo. Cada funcionário tem a sua função em uma empresa, ele tem uma atividade. E para aquela atividade ele tem os EPIs necessários. Aí você chega,
tá meio atrapalhado, o cara precisa de uma ajuda, pega o fulano do setor do lado lá, dá uma ajuda aqui para ele. Só que esse fulano do outro setor não tem os EPIs necessários para aquele outro que ele vai ajudar. E muitas vezes não sabe fazer o trabalho. Vai trabalhar no lugar 10 minutos, 5 minutos para quebrar um galho. O cara não sabe fazer e não tem o EPI necessário. O que acontece? Se machuca. Corta um dedo fora, a mão, um acidente, dá um tiro na perna, acontece alguma coisa. Vou te contar um caso de um tiro na perna aqui que tu não acredita. E vai dar um problema. Aí ele vai entrar com uma ação de acidente de trabalho. E aí, muito provavelmente, ele tem um acidente de trabalho numa função que ele não era para estar exercendo, ele vai pedir um acúmulo de função. Então, ele tem uma função normal, o acúmulo de função, e ainda vai ter o acidente de trabalho, que dependendo do tamanho da encrenca, ele vai ter uma indenização para pagar para o empresário, e às vezes uma pensão mensal vitalícia, que vai até o final da vida do cara. E às vezes a pensão atrapalha, R$500, R$600, R$700 por mês, cada vida, com reflexos, né? Então, você imagina o tamanho da encrenca. Então, essa questão de acidente de trabalho é muito importante. O empresário, ele tem várias medidas, várias formas de coibir. Ele tem muitos direitos. Às vezes, o empresário não sabe disso. Ele acha que é só o empregado que tem direito. Não, ele tem muito direito. E tudo que for feito de errado na empresa, causado por um empregado, um colaborador, seja quem for, tem medidas punitivas, tem que ser advertido, você tem que produzir prova, você se ajuda. Eu costumo falar que nós criamos os nossos demônios. Né? Então, você está se autodetonando, se ajuda. Então, se você está trabalhando numa empresa, a empresa é sua, faça a coisa direito. O empresário pisou na bola, tem medidas punitivas à altura do que ele foi feito, né? O artigo da lei da CLT determina as coisas, então você pode cumprir. Né? Então, tem que ser usadas as medidas necessárias para você fazer a empresa girar redondo. Isso tudo a gente faz no trabalho nessa empresa também, a gente vai na empresa, a gente observa, vê coisas acontecendo, que aí já entra um pouquinho na parte de compliance, a gente vai regularizar a empresa, isso é difícil. E às vezes a empresa está numa mania de trabalho, né, um costume, 20 anos, chega lá de repente um advogado e fala, para parar, muda tudo. Você vai arrumar uma confusão. Não só com o dono, mas com os empregados. Pra você ter ideia, há uns mês e pouco atrás, eu cheguei numa empresa que contratou nosso serviço para isso, para regularizar a empresa. Fui conhecer a empresa, chegou lá, o pessoal trabalhava de radinho na orelha, sem camiseta, e mexendo em máquina, em prensa, em molde, não sei o que, pesado, chinelo, bermuda, vamos que vamos, os caras suados, entendeu? Eu olhei assim, falei, vai ser feia a coisa, entendeu? Então, aí quando eu falei pro cara aqui, de cara, que já tinha que mudar uniforme, protetores, EPIs, armário para deixar o telefone do cara, porque ele trabalhava com o telefone celular do lado ali, com a musiquinha tocando. Entendeu? Arrumou uma confusão, os caras não quiseram, enfim, a gente foi adequando. Então, entrar numa empresa e mudar tudo, não é assim que funciona. A gente entra e vamos fazendo paulatinamente a coisa conforme a necessidade, vamos ajustando o detalhe. Para num curto espaço de tempo, eu não gosto de trabalhar muito tempo para regularizar uma empresa. A gente deixa ela redonda meio logo, depois ela vai girando redonda e aí é só paliativos que a gente vai controlando. E lógico que se tiver um processo, alguma coisa, a gente resolve. Mas o ideal é você já estar girando redondo desde o começo, né? Acho isso bastante importante. Isso é importantíssimo. Bom, e essa relação entre superiores e sócios, o que você tem a dizer? Quais são esses problemas que você vê no dia a dia? É que, assim, a gente que, no meu caso, que eu atendo, na maioria das vezes, os donos, os sócios da empresa, mas eu estou indo lá como fornecedor, você sente em várias empresas que existe um clima mais de guerra do que de cooperação. E a gente não pode falar nada. Esse é o problema. Então, eu estou perguntando porque eu queria saber qual é a tua percepção disso. Não é fácil. Como que se resolve esses problemas que normalmente não são agudos, eles são crônicos. E eles vão se multiplicando ao longo do tempo. Eu vou te falar uma coisa, lógico, existem as exceções, mas das ações trabalhistas, de modo geral, vou te dizer que 30% a 40% do que a gente tem no escritório, do que a gente movimenta por aqui, é vingança. Entendeu? Porque o que acontece? De fato, existe às vezes verbas em aberto, existem coisas para serem resolvidas, a gente analisa tudo isso, a gente verifica tudo isso. Mas muitas vezes o reclamante, né, o funcionário entra com uma ação para ele falar, o cara me maltratou a vida inteira, o cara só me xingava de inútil, e com perdão da palavra, gente, mas você é um bosta, aquela coisa. Então, sabe, isso é normal, às vezes, numa encrenca na empresa, numa discussão, um ambiente de trabalho, que não pode ser normal.
né? Então, lógico, o supervisor, o gerente, o pessoal lá fica louco da vida com alguma falha, alguma coisa que quebrou, algum problema grave, estressa, fala umas bobagens, todo mundo já passou por isso, já passei por isso, todo mundo passa por isso, né? E o dono da empresa, às vezes, não está nem sabendo. Então, aquele gerente, aquele supervisor, aquele cara que está lá no campo, trabalhando no chão de fábrica, aquela coisa toda, sentando o pau no povo lá, chicotando, está criando um problemão para a empresa, sem saber, entendeu? Então, essa relação funcionário, patrão, chefe, tem que ser boa, tem que ser saudável, tem que ser interessante. Aí a gente vai entrar num ponto que eu queria falar bastante importante. Você tem que ter uma pessoa trabalhando na função correta. Sempre. Não, mas o cara tem 20 anos de empresa, eu vou promover ele para chefe. Mas o cara não nasceu para ser chefe. Entendeu? Não adianta. O cara não nasceu para ser supervisor. Você pode promover ele dentro da própria categoria dele, nível 1, nível 2, nível 3 e tal. Ou então depois você dá um cargo para ele de chefe, mas no escritório, trabalha lá dentro fechado. Porque relação com pessoas, às vezes o cara não consegue. Ele é bruto, ele é grosseiro, tal, não foi para isso. Então, é difícil. Esse é um tipo de questão que tem que ser avaliado muito na empresa quando contrata. Ah, o cara tem um currículo sensacional, mas mano a mano ali, sem condição. Entendeu? Eu falo muito disso, até um amigo meu que me falou uma vez uma questão dessa, eu achei bastante interessante, eu uso muito como exemplo. É que nem você contratar um vendedor que não tem dívida. O cara vai trabalhar na tua empresa de vendas, ele vai ganhar um salário fixo, sei lá, vamos chutar um número aqui, R$2.000 e 3% de comissão do que ele vende. O cara não tem dívida, os 3 mil, 2 mil reais que ele ganha de salário tá bom. Então ele não vai se empenhar em vender, ele não está preocupado em vender. Você tem que pegar um cara que está enforcado até a tampa para colocar ele de vendas. Tendo financiamento, dívida, não sei o quê, tudo atrasado, o cara tá lascado, ele vai vender que nem vai um avião, o bicho vai voar abaixo, porque ele tem que vender, entendeu? Então, cada um tem que ter a sua função de acordo, você tem que ter uma pessoa que tá querendo interessar naquele ramo que ele vai trabalhar, e principalmente conhecer. Tem muita gente que trabalha num emprego qualquer que seja, pela obrigação, o cara precisa de dinheiro, precisa comer, então ele tem que trabalhar, né? Mas o cara não gosta daquilo, não faz. Então, é ruim, você tem que ter essa percepção quando você vai contratar essa situação. É muito normal, eu vou te dar um exemplo aqui que a gente vê bastante, que cria muito problema para a empresa em relação funcionário-patrão, gestante. Isso é um problema, porque nenhum patrão gosta de ter uma funcionária que vai ficar afastada sem receber, aliás, vai ficar afastada recebendo, né? Às vezes a própria gravidez gera conflitos, gera internação, gera uma série de coisas, mas é normal, a pessoa ficou grávida, às vezes é o sonho da vida. Então o patrão não pode punir a funcionária porque ficou grávida. Muito pelo contrário, na minha concepção, é o momento que ela mais está precisando da empresa, né, porque ela vai ter uma estabilidade, depois que nasce a criança tem 4, 5 meses, depois ela volta, vai ter uma manutenção muito maior na casa dela, enfim, então é um momento que a empresa vai ter que ajudar, porque é o salário dela que vai colocar o leite na mesa, né, põe o leite na mesa. E às vezes a relação explode quando a pessoa fica grávida, porque o patrão chega lá e fala, pô, essa mulher aí ficou grávida agora e agora? Eu falei, agora nada, vida normal, vamos embora. Eu tenho muitas empresas que a gente advoga que a pessoa ficou grávida, teve o filho, foi embora, e a vida continuou, e vamos embora, excelente funcionária, sem problema. Tem patrão que não aceita, entendeu? Pô, aí complica a vida de todo mundo. Porém, vamos do outro lado, né? O patrão aqui não é o vilão. Tem funcionária que fica grávida, fala, agora não faço mais nada na vida. Né? Vai na empresa, senta no sofá ali ou na mesa dela, tô com dor, tô não sei o quê, vai pro médico todo dia, aquela coisa acomoda. Então tem gente que é folgado, vamos dizer assim, para um português bem claro, né? É folgado. Aí esse cara, essa mulher, ele tá criando a demissão dela. Porque no período da gravidez, tudo bem, ela tá com uma estabilidade. Depois da gravidez também tem. E depois? Né? Aí, quer dizer, ela não está se tocando que ela vai precisar desse emprego por muito tempo ainda. Então, os dois têm que estar legal ali. Ela tem que valorizar o emprego que ela tem e o patrão tem que valorizar o funcionário, porque às vezes é um excelente funcionário, ficou grávida, é o sonho da vida. Pô, normal, tá casada há 5 anos, 10 anos, quer ter um filho, excelente, ótimo, parabéns. Então, ele não pode punir, né? Não pode, encosta ela lá porque não pode. E outra coisa, gravidez não é doença, né? Ele pode trabalhar normalmente praticamente o período todo. Né? Então, não dá para ser, né, dessa forma. Acho que a coisa tem que ficar um pouquinho mais redonda, tem que girar um pouco mais redondo. Mas, eu só vou te tocar mais num ponto que eu acho bastante legal desse assunto. Um problema que a gente enfrenta, que eu vejo bastante, é a amizade do dono da empresa com algum funcionário exagerado. Vira muito amigo, frequenta a casa, aquele cara. Esse é um problema, entendeu? Porque se não for realmente uma pessoa que mereça isso, às vezes o patrão acaba exagerando na relação de confiança, isso vai virar um problema maior, porque qualquer problema que você tiver na empresa, com essa pessoa, vai ficar difícil de você conduzir,
vai ficar difícil de você dar bronca, advertência, demitir, então, quase impossível. Porque é um amigo, frequenta a casa, come pizza. Entendeu? Esse é um cara difícil. Então, tem que tomar muito cuidado com essa história, porque relação entre dono de empresa e funcionário é legal, é saudável, tem que ter confiança. Isso é uma coisa sensacional, porque as empresas precisam de confiar. No Brasil, a gente não tem muito costume de usar termos de confidencialidade, mas algumas empresas que eu advogo a gente faz, a gente tem isso pronto. É um negócio bem legal, bem usado. Quando a pessoa tem uma iniciativa diferente, a empresa tem um ramo de atividade diferente, algumas coisas, eu acho que o termo de confidencialidade bem fechadinho é muito bom, é válido e precisa ser documentado. E aí o cara, uma relação de confiança, acaba passando o negócio, informações para outras empresas e tal. Então, essa questão de confiança empregado, patrão, frequentar a casa é legal, mas tem que ter um pouquinho de coerência, um pouquinho de cuidado, não é qualquer pessoa. Porque muitas vezes acontece aquele caso, né? O cara fala assim, pô, mas eu ajudei o fulano a vida inteira, paguei o casamento, paguei não sei o quê, e o cara não me reconhece, aí sai da empresa e me mete uma ação trabalhista. Pô, é o direito do cara. Se você não pagou de acordo na demissão, ele pode fazer ação. Então, não pode misturar. Né? Então, quer dizer, não pode misturar. Então, ele tem que ter um pouco de parcimônia nisso daí, porque é difícil essa relação aí, não é fácil, não. Tá certo. Uma pergunta aqui, que eu volto um pouquinho. Normalmente, em empresas pequenas, os funcionários têm que fazer diversas tarefas. Isso seria considerado acúmulo de função? Sim. É o que eu falo. Ele tem diversas tarefas, mas vamos lá, vamos explicar um pouquinho melhor. Dentro da atribuição dele, ele tem várias tarefas, que ali ele pode ser feito. Então, onde o empresário tem que se tocar e prestar atenção no que está acontecendo? Na convenção coletiva, ele diz, por exemplo, o auxiliar de escritório pode fazer sentar, digitar, ligar a televisão, abrir a porta e servir um café. Se o cara varrer o chão, não pode mais, que não está na convenção, não está discriminado dentro das funções dele o que ele pode fazer. Então, não é uma questão de acúmulo de função, e sim exagerado na função que ele está exercendo. Tá? Então, dentro de cada função, ele tem os desmembramentos, as ramificações que ele pode fazer dentro de cada função. Saiu daquilo ali, ele vai ter um problema. Na verdade, essa questão, acúmulo de função, legitimamente não existe, né? Eu acho, é um meio de prova. Então, o empresário é que vai criar essa função a mais, porque ele está errado. Então, ele está determinando que determinado funcionário faça uma coisa que não está certa. Então, ele vai acabar conseguindo um acúmulo de função. Para provar o acúmulo de função, ele tem que ter um paradigma. Então, numa ação trabalhista, o funcionário vai ter que falar o que ele fazia além da função normal dele e trazer um paradigma, obrigatoriamente. Sem isso, não roda. Tá? Esse paradigma é aquele cara que fazia efetivamente aquela função e ele vai ter que provar que ele fazia igual. Aí sim, ele vai ter esse acúmulo. Então, essa questão aí tem que ser bastante cauteloso, porque pode acontecer sim. Tá? E aí você tem... Eu vejo um problema, porque assim, as empresas grandes já têm isso, já é um padrão. Eles têm as descrições de funções com todas as tarefas por cargo. Sim. Mas as empresas pequenas, e muitas das médias, e no Brasil nós temos muitas empresas médias que, na verdade, são empresas grandes para serem administradas desse jeito, elas não têm nem a descrição da função. Então, o que acontece? Geralmente, ao longo do tempo, esses funcionários vão fazendo outras coisas pela necessidade que existe dentro... Isso está acontecendo agora com pandemia direto. Porque ficou muita gente doente, muita gente foi mandada embora. Nas empresas menores, então, o fulano João da Silva, que fazia X, hoje ele está fazendo X, Y e Z. Só que é o seguinte, onde está escrito isso? Onde que isso está acordado? Não está. E aí, o que acontece? Lá na frente, lógico que isso não vai ser com todos os funcionários, mas você corre um risco com o funcionário de usar isso de má fé e depois exigir uma compensação financeira, seja porque foi mandado embora, seja porque acha que ele está fazendo demais, e assim vai. Esse é um grande problema que eu vejo, e no nosso setor isso é bem comum. Eu vou te dar... Descrição de função. Eu vou te dar uma ideia que eu uso em algumas empresas que tem pátio grande, que tem uma área física que sai um pouco do visual dos sócios ou das pessoas que são encarregadas. É muito comum o funcionário ir trabalhar com telefone celular. Trabalha escutando música, toca o telefone, ele vai no WhatsApp e tal. Isso aí não pode ser permitido.
Tá? Ah, a empresa é arbitrária, vai me tirar o telefone. Não, não é a questão, entendeu? A questão é o seguinte, o material da pessoa, quando ele chega, tem que ser colocado no armário, cadeado dele, chave dele, identificado, tudo direitinho. A empresa pode dispor um telefone para eventuais relegações de emergência que a família tem que fazer, ou ele tenha que fazer por algum motivo e tal. Mas trabalhar sem o telefone celular é importante por várias coisas. Ah, mas o cara então não pode ter o telefone dele com ele? Não. Porque o que acontece? Onde está a perda aí da coisa toda é o que você está falando. Ele vai, durante o horário de trabalho dele, ele vai estar desatento. Ele vai estar respondendo mensagem, WhatsApp, ele liga para a família, aquela coisa toda. Então, a desatenção pode causar acidente de trabalho. Ok, perfeito. E algumas pessoas maliciosamente trabalhando com o telefone vão produzindo provas unilaterais, forçadas, para uma futura ação trabalhista. Então, o cara tira uma foto dele lá numa situação, pá, aí ele vai perto da máquina, coloca a mão embaixo, tira a luva, coloca a mão embaixo ali e tal, e tira uma foto, olha, eu trabalho sem luva. Ele está produzindo uma prova que, na verdade, não existe. Entendeu? E isso é ruim. E o patrão se lasca, porque não tem como o cara evitar. Chega no juiz, bota lá a foto do cara com a mão na máquina, sem a luva, pô, o cara tá trabalhando sem luva. E se cortar o dedo fora? Então, tudo isso é complicado. Então, isso, pelo amor de Deus, não me entendam mal, não é uma coisa genérica, não é todos áreas de pensação, mas existem pessoas ardilosas. O cara ele vai para a empresa pensando num dia na saída dele, então ele já vai produzindo uma prova, entendeu? Então, é ruim isso daí. Então, o telefone celular é uma coisa que você evita problema de várias formas. Porque se o cara estiver realmente fazendo um exercício legal, ou um acúmulo de função, isso vai ser aprovado, porque ele vai ter documentos de efetivamente ter feito isso. Alguém vai lá de testemunha e acabou, porque a prova trabalhista testemunhal é muito, muito usada, muito forte. Entendeu? Porque às vezes realmente a pessoa não tem como provar. Tem uma prova testemunhal. Mas nós temos um outro problema, por exemplo, não só do nosso setor, acredito que todos os setores, mas no nosso setor. Vou dar só um exemplo. Vamos dizer, uma empresa que produz embalagens desde o começo até o final. Ou seja, ela vai fazer a pré-impressão, vai fazer o clichê, vai depois imprimir, vai depois acabar e tudo mais. O que acontece? Pessoal de vendas, o celular, na verdade, é uma ferramenta indispensável. Agora, o pessoal que trabalha hoje na área de pré-impressão e que faz, na verdade, essa combinação de todas as informações que vêm para gerar uma arte e tudo mais, hoje é quase impossível trabalhar sem celular, porque os clientes já estão acostumados a enviar as coisas pelo WhatsApp. Então, nesses casos, você não pode, tem que ter, porque senão a coisa para. O que não pode, o que eu acho é que assim, funcionários que estão diretamente ligados às máquinas operatrizes, que necessitam de atenção e foco... Parte de fábrica, né? Parte de fábrica. Isso não pode mesmo. Assim, tanto é que nas empresas grandes, já antigas, que eu acabei trabalhando, mesmo na Abril, que tinha parte de fotogravura, não se podia nem atender telefone. Naquela época não tinha celular, mas não se podia nem atender telefone. Sim, esquecer. Era só na hora do intervalo ou durante o almoço. Exatamente. Isso acontece muito, é acidente. Pra você ter ideia, aquilo que eu ia te falar de um exemplo que eu ia te dar agora há pouco sobre o tiro que a pessoa deu na perna. Era um segurança de empresa fazendo escolta e ele tinha a mania de tirar a arma, colocar do lado aqui, quando estava dirigindo. Por uma imperícia, uma imprudência dele, de alguma forma, ele tocou o telefone, ele foi atender, mas não sei o que aconteceu ali, ele disparou a arma. E aí a arma pegou na perna dele mesmo e quebrou o osso. Bom, moral da história, ele entrou num acidente de trabalho, a empresa teve que indenizar, porque ele, na sequência disso, ele teve que ser operado e tal e coisa, e perdeu 1 centímetro do osso. Então ele ficou com a perna mais curta do que a outra. E aí deu um dano estético, um dano moral, uma pensão mensal vitalícia para o cara. Culpa da empresa? Não. Mas o quê? Lá atrás, isso não foi fiscalizado, né, a questão de como deixar a arma, treinamento não deve ter sido adequado, e usou um telefone que não precisava ter usado. Então, todo um conjunto de erros, né, causou um prejuízo, e o cara podia ter morrido, imagina se o cara morre, aí já viu, né? É pior mesmo. Me fala um pouco, Dr. Cláudio, a respeito de insalubridade, porque esse é um outro tema bem espinhoso para todo mundo. Porque caro, hein? temos gente que quer provar
que determinada função é insalubre e outros que querem provar que não é. Mas, assim, existe uma legislação bastante específica para fazer essas provas. Mas eu acredito que a melhor maneira de se conduzir isso é através de uma boa preventiva, conhecendo exatamente onde isso pode gerar um problema. Fala um pouquinho disso. Vamos lá, insalubridade, vocês têm aí no ramo da flexografia, eu até escrevi porque é aquele negócio, né? Meu negócio é humanas, não química, nem matemática, nada disso. Mas, se não me engano, o nome é acetato de etilha, é isso, né? Acetato de etilha na verdade, um solvente que se usa, mas para uma área específica da área de embalagem, que é o setor de bandalagem. Isso. Nós temos outros produtos químicos também, mesmo no setor de confeiteiro. Sim. Mas eu peguei esse como exemplo porque eu achei o nome bonito e aí vinculou a questão do operador do clichê, né? Alguma coisa que mistura nessa situação aí também que tem que mexer e tal. Bom, vamos lá. Existem funções de cara que quando você já faz um registro e já são pré-estabelecidas, que aquela função ela é insalubre, ela é perigosa, então ele já de cara, no próprio registro, já é obrigatório o cara pagar um adicional de insalubridade ou de periculosidade. Diferença base, tudo isso é uma coisa normal, todo mundo conhece, não é nada de espantoso aqui, mas eventualmente alguém novo aí que não esteja muito familiarizado com os termos, mas a periculosidade é 30% do salário, qual for, e a insalubridade é baseada em salário mínimo, né, em porcentagem de salário, uma série de coisas que diferenciam o cálculo aí. Mas vamos lá. No caso da periculosidade, eu fui atrás, né, de algumas ações aí específicas em relação à flexografia, e tem se conseguido os laudos positivos em relação à periculosidade, porque as pessoas envolvidas no maquinário, que mexe com solventes, com as coisas todas, é considerado perigoso, porque é inflamável, então a coisa pode ser perigosa. Então já tem uma consideração de periculosidade. Onde erra um pouco o empresário é que quando o funcionário está trabalhando nessa questão, com esses contatos diretos, com esses materiais perigosos, muitas vezes não está se dando o material de EPI necessário, que vai sanar esse problema. Então, às vezes, muitas vezes, eu já vi acontecer, eu fui atrás disso, tá? O rapaz está trabalhando porque é uma máquina grande, que faz barulho, aquela coisa toda, então ele trabalha com auricular e mais nada, né? E o avental da empresa, alguma coisa assim. Então, quer dizer, ele não tem uma luva, não tem um óculos, não tem um capacete, não tem nada, um jaleco, se for o caso, então mais nada. Então, ele não está preparado para essa periculosidade. Então, o empresário vai acabar sendo condenado, se não pagar. Né? Se já estiver pagando, o cara tiver periculosidade, não tem como aferir a mais, né? Tem um limite, ela chegou no teto ali, paga e acabou. Porém, a falta do EPI ainda pode dar uma outra consequência, que é um dano à saúde. Aí a periculosidade, ela está sendo paga, ok, o cara já está pagando no lerite, mas por não ter respeitado, às vezes, algum outro uso do produto químico, alguma coisa assim, que o EPI evitaria, ele acaba caindo numa insalubridade também. Entendeu? E aí a famosa perícia médica. Então, aí vai ter a periculosidade que a empresa já está pagando e acaba tendo que acabar pagando também uma insalubridade. E aí onera demais. Então, vamos tomar um pouco de cuidado com essa questão de periculosidade, porque ela é cara, né? Não é barato. A periculosidade hoje é um valor proporcional aí do salário e é grande, é bastante. Mas todos os reflexos que dá de salário não é barato. Então, o ideal é a empresa estar adequada à questão do cargo, função que está atribuindo o funcionário e pagar a periculosidade, se for o caso ou não. Aí a gente entra naquela questão de novo um pouquinho do acúmulo de função. Entendeu? Porque, por exemplo, a gente pega o cara que não trabalha numa área perigosa, mas, pô, o cara que está trabalhando na área perigosa, está um pouquinho enrolado aquele dia lá, vamos dar uma ajuda para ele? Chama o seu Manuel ali da esquina e ele dá uma ajuda aqui para nós. O cara não sabe fazer, não está no perigoso dele, não tem equipamento de segurança, não tem nada, e vai meter uma ação para falar que está trabalhando no perigoso. Eu já tive casos aqui no escritório que foi considerado por um juiz, um adicional desse, porque a pessoa ficava 10 a 15 minutos por dia dentro de uma câmara fria. E o cara não tinha nada a ver com câmara fria. Ele ia lá ajudar o outro a levar um pedaço de carne lá para dentro todo dia, porque o cara sozinho não aguentava. Aí a gente entra também numa função que, quando vai se contratar a pessoa, saber o que o cara vai fazer especificamente. Por que isso acontecia? Porque o rapaz que levava meio boi nas costas para colocar no frigorífico, pesava 50 quilos. O cara não aguenta levar o boi nas costas, entendeu? Então tem que pegar mais um para ajudar. Então contratou o cara errado para o lugar errado para a função errada. Então ele está pagando 2.
Aí que eu estou falando para você, da história do vendedor, põe o cara certo. Entendeu? Então, a pessoa que contratou errado. Me ajuda aí, DPRH, né? Então, quer dizer, está contratando para a função errada. Então, o empresário, muitas vezes, produz o próprio problema. Entendeu? Então, tem que ter uma participação muito efetiva de DP de RH nesse ponto, que são as pessoas de confiança, né? Gente, o funcionário de DP de RH, né, o responsável, é um cargo de confiança. Sim. Sabe tudo da empresa. Né? Acontece tudo na empresa, tudo é responsabilidade dele, a organização, uma série de coisas. Então, ali é um cara que tem que trabalhar efetivo, tem que me ajudar. Então, me ajuda. Então, por quê? Isso tudo acontece por uma má contratação, uma má gestão. É onde a gente entra, às vezes, também. Às vezes, eu chego numa empresa lá, eu vejo o cara que está carregando o boi nas costas, eu falo, coitado, o cara vai morrer, fora que ele vai ter uma hérnia. Olha o tamanho da encrenca que está indo por uma contratação errada. Entendeu? Verdade. É isso aí. Às vezes se evita muito disso na própria contratação. Na própria contratação. Outra coisa que eu queria comentar aqui é que antes da live a gente estava falando daqueles fatos impeditivos, modificativos, extintivos do direito. Explica isso melhor para a gente, porque nós somos meio devagar aqui para entender. Não, imagina. A gente entra um pouquinho na parte técnica, mas é legal de saber, porque é onde é a produção da prova, né? Às vezes o empresário não sabe como produzir uma prova boa, legal, legítima, para que ajude ele, né? Todas as ações, isso de qualquer ramo civil, trabalhista, qualquer um que seja, você tem os fatos que são modificativos, impeditivos, é uma parte técnica da ação, e extintivos do direito da parte contrária, que às vezes inviabiliza o processo ou não. Então, um advogado, quando vai fazer uma defesa de qualquer coisa que seja, ele tem que conhecer bem o processo que ele trabalha, para saber se a ação que está vindo, ela está legítima, ela está regularizada, ela pode ser daquela forma. Às vezes até uma questão de prescrição. Então, a parte contrária, chuta, vamos ver o que dá, aquela ação aventura jurídica que a gente fala, ele mete lá para ver o que dá, só que a parte que recebe a ação, às vezes não tem um advogado tão esperto, tão ligeiro, ou não é daquele ramo de atividade, não sabe identificar erros no processo que vão parar, às vezes, a ação. Por exemplo, vou te dar um exemplo aqui, até anotei algumas coisinhas aqui, que são exemplos bem simples de poder entender. Um fato impeditivo, por exemplo, de uma execução. Entra-se com uma ação de execução para cobrar qualquer coisa, e aí, num documento de confissão de dívida, por exemplo, não está assinado por 2 testemunhas. É um fato impeditivo, parou. Entendeu? E às vezes o advogado que recebe isso vai defender a execução, vai embargar, vai entrar com uma exceção de pré-executividade, vai fazer o que ele for, e ele não reparou que o documento não poderia. E muitas vezes o juiz não vai falar, porque não é de ofício, ele não tem que fazer isso. Quando o juiz percebe, às vezes ele mesmo às vezes já breca, tá? Mas às vezes ele passa a batida e vai embora, e ninguém fala nada e o processo segue. É um fato impeditivo. Não pode seguir daquela forma. Aí a ação vai ter que ser outra, não vai ser uma execução, dependendo do caso, uma monitória ou uma ação de cobrança. Vão ter mais ou menos o mesmo objetivo, mas não para o meio de execução, que é uma grande vantagem. O processo de execução é muito violento, né, para poder receber dívidas, entendeu? E um advogado que tem boas manobras de execução, que conhece bem o processo, acaba recebendo. É a história que o cara fala, não tenho nada no nome, não é bem assim. Dá para você achar mesmo um cara que não tem nada no nome, alguma coisa para ele perder. Então dá para a gente trabalhar isso, a gente faz bastante aqui no escritório de execução, e tem uns caminhos bem interessantes aí para poder receber. E um fato extintivo, por exemplo, o cara entra com uma ação trabalhista, pedindo o pagamento de horas extras, vínculo de emprego, uma coisa assim. A defesa chega lá e junta. Fala, ele está pedindo hora extra, mas está aqui, ó, já paguei. Tem colerite, tem comprovante, depósito em conta, folha batida, ponto, tudo bonitinho, tá, e tá pago o comprovante. Extinguiu o direito dele, é uma ação louca, e o cara entrou para receber um negócio que não tem direito. Então, todas as ações, elas têm os fatos que impedem, modificam e extinguem direito da parte contrária, ou, às vezes, até traz para si o ônus, né? Caso aqui, por exemplo, uma empresa com menos de 10, o cara não tem ponto, o outro pediu lá hora extra, aí você tá lascado, você vai ter que produzir a sua prova, em vez de regra não tem, é complicado, entendeu? Então, eu sempre falo, o empresário, ele tem que se ajudar, então produza todas as provas necessárias, por isso que o preventivo é sempre melhor. Tem um bom contador, um bom advogado, ele vai te orientar, entendeu? Na dúvida, fala com o advogado, eu tenho empresas que advogam, que a gente advoga para eles, e o cara recebe uma notificação, qualquer coisa que seja, de qualquer órgão, às vezes PROCON, às vezes seja o que for, o judiciário, seja o que for, ele nem abre. Ele manda para o advogado, manda para a gente. Já chega aqui. Eu que vou tomar a providência, eu que vou ver o que vai acontecer, eu que vou tratar do que está vendo, como vamos defender isso. O cara não quer saber, porque, lógico, não é o papel dele, ele tem que mandar para mim. Eu que vou falar para ele como é que funciona. Porém, quando você está melhor orientado antes disso acontecer, você já produziu documentos bons, legítimos, vai ter uma defesa boa, tal. O ruim é aquele que vai falar, depois a gente vê. Esse depois a gente vê, você vai se lascar, você vai pagar caro por isso.
esse depois a gente vê a pior solução. Não, você vai pagar caro por isso, não vale a pena. Empurrar com a barriga, ele vai te pegar. E o grande problema, quer dizer, não sei se o grande problema, mas uma questão que é complicador, vamos dizer assim, é prazo. Porque a ação trabalhista hoje, por exemplo, ela, depois da demissão, você tem 2 anos para entrar. Então, o que acontece? O empregado, o funcionário, às vezes, ele está de bem com você, demitiu, tudo bem, tá, recebeu tudo direitinho e tal, tá tranquilo. Pô, mas o cara às vezes demora para arrumar um emprego, não vem, o filho começa a ficar com problema na escola, não tá comendo, conta atrasada tal, aí escuta um advogado qualquer na orelha aí, pô, mas te pagaram direito? Ah, acho que sim. Então ele fala, acho que sim, pronto, deixa que o advogado precisa para meter bala, porque aí ele vai lá, vamos fazer essas contas melhor aí. Aí ele tem 2 anos para pensar, entendeu? E vai lá e entra com uma ação. Às vezes é uma ação louca que não paga nada. Eu tenho, esse negócio que fala que a empresa sempre paga, não é bem isso, entendeu? Eu tenho algumas dezenas de ações aqui no escritório que a empresa não pagou nada, conseguimos em procedência total, porque foi bem orientada no começo, tinha documentos bons, legítimos, valeu, não, o reclamante viajou, ele falou uma coisa lá que não tem nada a ver e nós ganhamos ação, foi improcedente. De 2017 para cá teve alteração na lei trabalhista que em determinadas situações o reclamante paga, né? Ele pedir coisas que não tem direito, ele vai pagar, né? Honorários, despesas processuais, tal, lógico, tem uma certa flexibilidade, porque via de regra não tem de tirar, né? Não tem de cair morto, então ele acaba sendo isento das despesas processuais. Mas há uma condenação, e às vezes é uma coisa interessante, porque a empresa, quando ganha a ação, e fala, o cara tem que pagar 5% para o advogado, ou as despesas processuais tem a isenção judicial e não vai pagar nunca isso. Acabou o problema. Não é bem assim. Se você descobrir que esse reclamante, hoje está duro, mas amanhã ele arrumou um emprego para ganhar 10 mil reais por mês, você desarquiva o processo, chega para o juiz e fala, a condição dele financeira não é mais aquela, agora é outra. Então hoje ele tem condição de pagar, e você pode ir atrás disso, porque você inverte isso, você converte isso. Lógico, depende de algumas regras, alguns prazos e tal, mas, de modo geral, é possível. Entendeu? Então, você pode... A condição dele... Porque, assim, existe um negócio chamado atestado de pobreza, né? Pejoralmente falando, mas existe, né, um documento de assistência judiciária que você declara que é pobre e aí você não consegue... aliás, você consegue o benefício da assistência judiciária. Uma vez que essa condição de pobre mudou, ou seja, você tem um emprego legal, você não é mais pobre. Então, você pode arcar com aquela despesa. Então, existem algumas regrinhas aí que, às vezes, tem umas vantagens aí que ajudam bastante, entendeu? Então, tecnicamente falando, quando um advogado vai fazer uma defesa de qualquer ramo que seja, minha orientação, conheça bem o que você está fazendo. Trabalhe bem naquela área. A clínica geral é a pior coisa que existe. Por isso que eu não faço tudo. Eu tenho uma equipe de advogados aqui que a turma ajuda. Cada um na sua praia. Lógico que eu tenho um conhecimento, às vezes, um pouco maior, porque eu estou mais na linha de frente, então dificilmente tem alguma coisa do judiciário que, modéstia à parte, eu não saiba, pelo menos eu não ouvi falar, entendeu? Difícil. Estou com uma situação assim, Cláudio, eu falo, eu nunca ouvi falar nisso. Difícil. Mas pode acontecer, eu não sou dono da verdade. Mas eu tenho uma equipe de advogados aqui sensacional, que está comigo há muitos anos já, a maioria deles aqui, e que a gente consegue se virar super bem com isso daí, não tem nenhum problema não. Tem que conhecer o que está fazendo. Então, nós estamos nos aproximando aí já dos finalmente, mas eu gostaria de tocar num assunto que eu acho extremamente importante e na verdade, ele tem ficado mais importante a cada dia que passa, que são a questão dos tributos, a questão dos impostos. Por quê? Nós temos situações bem interessantes dentro do nosso ramo. E existe, por exemplo, uma briga eterna entre os governos de Estado com um dos nichos do nosso mercado, que é a lixeria, porque em alguns estados isso é considerado serviço, nos outros é considerado produção, e aí uma hora entra ICMS, outra hora não entra, aí dá briga dos dois lados, demora 10 anos para resolver, e assim, é complicado. E não só isso, quer dizer, a minha percepção, que não é a sua percepção, e por isso também eu estou perguntando para todos nós aprendermos, é que uma boa administração de como você faz para pagar corretamente, mas o mínimo possível. Porque nós temos, na verdade, 68 impostos diferentes, cada um com um nome diferente, cada um com... Isso aqui é coisa para doido. Quando eu falo isso para as empresas lá de fora, os caras dão risada na minha cara, dizem que eu sou mentiroso, pescador, que é conversa de... Mas é verdade. Então, assim, quase
Juro, hoje, o pequeno empresário, ele abre a empresa porque ele não sabe o que ele vai pagar. Ele fica sabendo depois. Se ele soubesse antes, ele vai para o susto, né? Vai para o susto. Eu vou te pedir um minutinho. Você vai começando a falar que eu tenho que só... Vou passando com o pessoal aqui alguma coisa, e aí a gente já finaliza aí, não tem problema. Então, gente, o Miguel falou uma questão aí de impostos, mais de 60, a situação realmente é bastante complicada, não é tão simples assim. Hoje em dia, para você ter uma adequação bem correta em relação à tributação da empresa, a cada tipo de empresa que você tem, cada tipo de imposto que tem que recolher, não é tão simples. Inclusive, é muito usado aquele nome simples, e que o simples, na verdade, não tem nada de simples nele. A gente vai falar um pouquinho sobre isso daí, vocês vão ver que, lógico, é mais simples do que o lucro presumido, por exemplo, um lucro real e tal, mas não é tão fácil assim. Só para dar uma passada para vocês rapidamente aqui, eu não sou muito bom com números, mas eu até às vezes faço algumas anotações aqui para não esquecer, mas são mais ou menos por volta de 90 tipos de tributos possíveis dentro do nosso país aqui, das mais variadas formas, das mais variadas alíquotas de recolhimento, e isso deixa qualquer um maluco. Até para contador bem experiente não é mole, tá? Você tem aí os impostos federais, estaduais, municipais, tudo pago separado, às vezes não sendo pelo regime simples, que aí vem uma única guia, que é a DAS, os demais você vai recolher tudo separado. E não é fácil, as alíquotas aí dependem do tipo de empresa, uma série de coisas. Mas o que a gente pode falar para ajudar um pouquinho nessa situação aí de vocês, de um primeiro momento, de uma forma geral. Lógico, obviamente, que depois, aí, se for o caso, cada qual tiver uma necessidade diferenciada, a gente entrar em contato com a gente ajuda sim, sem dúvida nenhuma. Mas vamos lá, alguma coisa que dá para vocês terem uma ideia aqui, até anotei uns dados aqui importantes para vocês terem uma ideia de como é que funciona. Impostos federais são em média de 60% dos impostos todos feitos hoje. Os estaduais, 28%, e aí o restante municipal. Essa questão de ICMS, que é o estadual, é bastante complicada, porque cada estado tem a sua alíquota. Via de regra, a compensação disso é extremamente difícil, tá? Não é simples. Um dos estados que ajuda um pouquinho mais em relação a isso é Santa Catarina. Então, lá eles têm uma facilidade um pouco melhor de compensação. Então, isso aí é mais fácil para você poder estar usando isso quando precisa. Mas o que o Miguel falou realmente é verdade. A questão de ICMS é bem difícil. E aí você vai entrar... Miguel, estava falando aqui já um pouquinho das taxas dos tributos, que você me falou em 60, né? É mais ou menos um pouco mais, são 90. Então você está... Eu estou atrasado. Eu tinha na cabeça que era 68. Estou atrasado. Se não me engano, o último número aí é 92, se não me engano, mas é por aí. Então, eu estava falando para eles que a questão de ICMS, INSS, ISS, é tanto S, que o cara fica, às vezes, até meio louco para saber o que ele tem que pagar, o que ele não tem que pagar. Então, aí, onde que a gente entra? Quando você vai abrir uma empresa, primeira coisa, você tem que saber o que você vai fazer, para que serve a empresa. E ter uma ideia, mais ou menos, de faturamento, porque o enquadramento disso é muito importante, entendeu? Ali você vai ter uma modificação gigante de alíquotas, de impostos, uma série de coisas. Aliás, um detalhe bastante legal, só uma preliminarzinha aqui rápida, existe um negócio chamado MEI, né, que muita gente está usando aí agora. Não, vamos abrir uma MEI, que a MEI é bom, não tem problema e tal. Tudo bem, é possível, é bom, mas não serve para tudo. Eu já vi, a gente presencia isso aqui no escritório, de algumas empresas contratando 15 tipos de funcionário, tudo MEI. Eu falei, mas qual é o sentido disso? Não, porque você não vai recolher nada, não tem que registrar. Eu falei, mas você está lascado, porque você acha que você vai sair da obrigação, não vai, você está criando um monstro, entendeu? Às vezes o cara contrata aqui um faxineiro, contrata uma recepcionista e bota MEI, entendeu? Eu falei, qual é o sentido? Nenhum, porque o cara está lá trabalhando todos os dias, ou seja, ele tem a relação de emprego, o vínculo empregatício dele está lá, porque ele chega das 8 às 5, então ele está lá todo dia, tem uma rotina, tá? E todo dia 5 a MEI emite uma nota e o cara paga na conta do cara todo dia 5, ou seja, você tem subordinação, vínculo, salário, tudo, né? Então, quer dizer, quando esse funcionário MEI sair da tua empresa, ele vai meter uma ação trabalhista em você lá e requerer o vínculo empregatício e vai ganhar. Não tem o que falar, a rotina está toda feita. Então, o MEI é bom, mas assim, uma moça que está trabalhando de manicure, um cabeleireiro, são pessoas que prestam serviço em vários lugares, em várias alternativas, em vários horários e tal, então ele tem que emitir uma nota, ele tem que ter uma documentação do CNPJ que é importante, então é legal. Agora, para dentro de uma empresa você contratar um MEI, esquece, isso é loucura, não tem jeito bom de fazer isso.
É fria. É que nem quando você contrata um terceirizado para prestar um serviço para você por contrato de prestação de serviço e o cara só faz serviço para você, dentro na casa dele. E ele emite uma nota para você mensal. Todo mês emite uma nota de 10 mil reais, todo mês. Nota 1, 2, 3, 5, todas. Aí, meu irmão, você vai ter um problemão. Então, contrate, é mais barato. É menos problema, entendeu? Você não vai para o risco. É muito mais fácil. Eu vou até falar um pouquinho sobre isso mais para frente, um pouquinho em relação a ser amigo do leão, entendeu? Porque quanto mais amigo do leão, mais barato é. Vai por mim, entendeu? Não tem erro. Então, vamos lá. Voltando só um pouquinho da parte dos impostos que eu estava conversando aqui. Os federais, mais ou menos 60% dos impostos são federais, 28% são estaduais e o restante municipal. Então, cada empresa tem uma adequação e aí o cara vai ter que se ajustar no que ele está fazendo. Muitas empresas abrem de qualquer jeito e o contador, às vezes, talvez um pouco inexperiente, abre uma simples, vamos embora. Necessariamente, a simples, às vezes, não é um bom negócio, porque a simples não é tão simples assim. Só para você ter uma ideia, eu fiz uma anotaçãozinha aqui, a variação de recolhimento fiscal da simples vai de 4% a 33%. Então, às vezes, não vale a pena, entendeu? Você está lascado, entendeu? O imposto acaba ficando mais caro. E aí você tem, dentro da Simples, você pode ter a MEI, você pode ter a Micro e você pode ter a EPP, que é baseada em faturamento. Né? Então, a MEI, até anotei aqui para não esquecer, porque eu já falei, número aqui para mim não é meu negócio. Então, a MEI você vai ter 81 mil por ano, a Micro 360 mil por ano, e a EPP de 360 mil, 4 milhões e 800. Então, aí você tem uma variação aí grande. Então, quando você já está numa simples, dependendo do ramo de atividade, faturando 4 milhões e meio por ano, sai fora dessa vida que você vai ter problema. Ela está custando mais caro para você, já não vale mais. Eu fiz até um comparativo aqui, que me permite só ler uma linha aqui, que é para não esquecer, que eu até coloquei aqui, ó. Se você tem uma folha de pagamento que for maior do que 20% das despesas, vai para o simples. Você tem que fazer cálculo, você tem que fazer conta, porque se a sua folha de pagamento for maior do que 20%, você não vai aguentar pagar os impostos depois. Você não fatura para isso, tem que fazer essa conta, entendeu? Então, o empresário ele tem que saber o que ele vai vender, o que ele vai trabalhar, qual é a margem de lucro, qual é o trabalho dele. Lógico, a margem de lucro hoje é um negócio complicadíssimo, porque a concorrência mata o cara, então ele está reduzindo. E aí, o que acontece? Aí a gente já vai entrar no ponto que eu queria. Ele reduz margem de lucro, reduz tudo. Então, ele deixa de pagar o funcionário, deixa de pagar o fundo de garantia, deixa de recolher alguma coisa. INSS, por exemplo, que é um problemão que ele retém, não recolhe, crime, a OBO, tá? E... primeira coisa que aperta, o cara deixa de pagar o quê? Imposto. É um problemão, entendeu? Porque assim, pô, Cláudio Salgado, pô, mas para falar isso é fácil, difícil é fazer. Cara, eu sei, a vida não é fácil, ninguém falou que ia ser fácil, né? Entendeu? Então, quer dizer, vai ter que trabalhar isso diferente. Então, você tem meios de otimizar isso, trabalhar a sua empresa, regularizar a empresa de forma que você consiga, tá? Porque só um detalhezinho simples aqui para você, deixou de pagar o imposto, no dia seguinte já tem multa. Um dia, a multa já é proporcional gigantesca, entendeu? A multa varia muito. E aí, para você negociar isso depois, fica complicado. Tem empresas que dependem de CND, se o cara deixou de pagar, já não tem mais, entendeu? Aí, tchau, o CND dele, ele não consegue fazer uma concorrência pública, enfim, ele não consegue fazer uma série de coisas, ele vai travar, vai travando, uma hora ele realmente não consegue mais, entendeu? Então, você tem caminhos para você fazer uma operação um pouco melhor, para você ter um lucro presumido bem feitinho, um lucro real bem feitinho, uma simples bem feitinha, então você vai trabalhar. Mas não deixa de pagar. Porque essa questão tributária é muito difícil, é muito complicado. O cara que trabalha de uma forma que ele vai deixar de trabalhar corretamente, porque não está pagando imposto, aí vai pagando incêndio com outro e tal. E tem direitos trabalhistas, que às vezes as pessoas não sabem, que é muito importante você não deixar aberto. Isso vai te gerar um problemão e acaba caindo no imposto. Porque, por exemplo, se você deixa de pagar fundo de garantia, deixa de recolher o fundo de garantia do cidadão, é matéria de uma rescisão direta. O cara pode entrar com uma ação de rescisão direta, que é aquela quando você demite o empregador, né, e recebe todos os direitos, porque é uma obrigação. Então é um problema. Deixar de pagar um imposto também é um problema. Por que eu falo que quanto mais amigo do leão, melhor? Porque se você tiver uma empresa devidamente adequada ao seu ramo de atividade, enquadramento fiscal bonitinho, recolhendo tudo certinho, vai ser uma alíquota legal, capaz, que vai te ajudar, não vai ser exagerado, é um trabalho bem pesado de contabilidade e de advocacia, tá? E você vai conseguir ficar regularizado, e vai pagar razoável, vai estar dentro da concorrência, vai estar tudo certinho, você não vai se matar. Porque o empresário fala, pô, mas não dá para fazer isso. Dá. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui de bancos. Os caras, por obrigação, tá? O ramo de atividade banco, obrigatoriamente que seja uma empresa público real, tá? Não pode ser de outra forma. E o cara ganha dinheiro, os bancos estão tudo rico. E o cara paga imposto pra caramba, entendeu? E tá tudo rico. Então, pô, então a matemática não tá fechando? Tá. Porque o cara faz a coisa direito, entendeu? Ele tem um ramo de atividade adequado, a empresa adequada, tem a margem de lucro, tudo bem, a margem de lucro deles é um negócio fora,
entendeu? Mas existe, tá adequado, e eles estão ganhando dinheiro. Então, se você tem a empresa adequada para o seu ramo de atividade, para a sua função, para o que você pretende vender, aonde você trabalha, estado, município, tudo isso influencia, por leis municipais, leis estaduais, então tudo isso influencia, tem que ser feito o estudo, você vai trabalhar redondo, você vai conseguir ter lucro e vai ganhar bem. Aí o empresário me pergunta, já tive casos, tá? Isso eu estou dando exemplos vivos. Ah, poxa, minha empresa está dando prejuízo e eu não sei onde que está o buraco da coisa, é uma empresa pequena, mas eu faturo 5 milhões de reais por mês e está dando prejuízo. Uma coisa está errada. Tem algum gargalo aí. Aí o que a gente faz? Desce na garagem da empresa. Qual é o carro do sócio? Ah, o cara tem uma Ferrari. Pô, peraí, meu irmão. Não é assim que a coisa funciona, né? A empresa não pode pagar a tua Ferrari. Então, se você está querendo pagar a tua Ferrari, não é por aí. Então, você vai ter um buraco mesmo, né? Tem que adequar. Então, às vezes, o sócio está usando a empresa muito como paga minhas contas aí e eu não vou abrir mão de nada. Então, ele vai matar a empresa. Então, você tem que adequar. Você tem condição de ter uma Ferrari, está sobrando dinheiro pra caramba, beleza, sensacional, ótimo, parabéns para você. Mas, às vezes, não dá. Você vai ter que andar de Corolla, chefe. Entendeu? Não tem problema com isso, pô. A vida é assim. Eu tive uma ação que é impressionante. Era uma busca e apreensão de uma BMW X6, a gente estava atrás disso, e aí o cara falou, não vou entregar o carro, vocês que achem, vocês que vão buscar, e vamos que vamos, e foi uma briga danada em audiência. A juiz falou, mas por que você não vai entregar o carro? Já está com uma ordem decretada, vamos mandar buscar o carro se eu não entregar. Não, porque quando eu chego numa empresa que eu tenho que me apresentar, eu tenho que chegar de BMW. Entendeu? Então o cara queria ostentar um negócio que não tinha a menor possibilidade, ele não aguentou pagar o carro, ele perdeu o carro, em questão de 15, 20 dias depois, a gente conseguiu a busca e foi lá e pegou o carro. Ele ficou pior, ficou mal papelão na frente de todo mundo lá e tal, quer dizer, pena que não é público, mas é ruim, entendeu? Então você tem que ter uma adequação da empresa nos parâmetros que você precisa. É o que eu sempre falo, não tem que tratar a empresa como filho, fazer de tudo, ajudar de tudo, e a empresa é fim lucrativo, filho não, filho é investimento só, mais nada, não, você não está pensando em fins lucrativos, filho, entendeu? A empresa sim, a empresa está lá para isso. Deixa eu fazer uma pergunta que eu acho que bastante gente teria a mesma curiosidade, até partindo do princípio que nós não somos advogados e, na verdade, a gente gasta muito mais tempo no nosso negócio, que é a parte comercial, do que fazer. Mas, assim, sei lá, de 15, 20 anos para cá, hoje tem muitos tipos de empresa. É simples, é MEI, é aquela que tem capital social de 80, 90 mil, que eu não lembro o nome agora, e aí vai. Realmente, essas coisas fazem sentido, porque o que eu estou percebendo é que, por exemplo, se você for para o lucro real, e você pagar, logicamente vai pagar mais caro o contador, a contabilidade, tudo mais trabalho. É muito mais trabalho, mas, por outro lado, você pode, na verdade, abater quase tudo ali. Exatamente. Você tem uma contrapartida muito importante, que você não tem no Simples, na MEI, em lugar nenhum. Você, na verdade, está pagando no escuro. Os caras que colocam lá no patamar, e um abraço, não tem o que discutir. E depois para mudar é uma dor de cabeça. Não, você está certo. A questão é você realmente fazer a adequação à empresa. O lucro real ele é interessante porque é a diferença de receita, custo e a despesa. Então, quando você tem um lucro real, ele é legal porque você consegue contabilizar tudo que entra, tudo que sai e o que você vai pagar de diferença. Entendeu? Então, é uma coisa interessante. Mas é o que você falou, dá muito mais trabalho. E tem empresa muito pequena que não vale a pena tudo isso, entendeu? Então, o cara vai para o lucro presumido. Aí no lucro presumido, presume-se ponto e acabou. É aquele nome já sugere, né? Presumir o lucro e acabou. Ele vai te taxar e ponto final. E aí você tem umas questões aí não cumulativo, o imposto tem uma diferença da alíquota e tal, de lucro real para presumido, mas eu, particularmente, gosto de sempre estar adequando a empresa exatamente para o que você vai precisar dela. Para você, vai pagar um pouco mais caro de contador? Tudo bem, mas o benefício seu no final é muito maior, porque é o que você falou, no lucro real a compensação disso é muito melhor. Por isso que, com exceções de ramos que são obrigatórios, que eu te falei agora de banco, mas fora isso, você pode escolher o regime tributário da sua empresa, entendeu? E o Simples também, da mesma forma. Só que o Simples você tem que fazer uma continha para ver se vale a pena o Simples. O Simples não te dá benefício nenhum, zero. Pagar o DAS dia 20 lá e tchau. Então, você não tem compensação nenhuma, você não tem absolutamente, você não escolhe isso. E, às vezes, mal orientado, ele abre uma empresa simples, fala, vou abrir o Simples que é muito mais prático. Sim, ok, é muito mais prático mesmo, para todo mundo.
ele emite as notas lá do mês, paga no final, lá no dia 20, o contador só tem esse trabalho de fazer a emissão, a certificação disso. Entendeu? Só que para a empresa é ruim, às vezes está dando prejuízo. Então, tem que sim fazer essa adequação, é muito importante isso, tá? É possível você mudar o regime fiscal da empresa, o regime tributário da empresa todo ano, então você pode fazer essas adequações quando for o caso. Então, agora a gente já passou a fase, né? No comecinho do ano, janeiro, fevereiro, você faz isso. Então, uma empresa aqui neste ano aqui, a gente pode usar o exemplo do ano passado. 2020 foi um ano complicado para empresas, né? A questão do corona aí matou muita gente, né? Matou, que eu digo, empresa, né? Fechou muita empresa, né? Então, provavelmente, muita empresa que atuava em um regime fiscal, né, no ano passado, esse ano aqui o cara teve que mudar, porque não aguentou, não rendeu, não vendeu, não teve lucro, então o cara teve que puxar o freio. Então, essa adequação é importante, sim. Eu tenho uns números aqui, Miguel, que eu fiz questão de levantar. Lógico que todo empresário que está assistindo a gente aí, com certeza conhece isso, até porque ele paga, né? Então ele sabe. De números aqui de impostos, para você ter uma diretriz aí que eu acho bastante legal, para você ver. Lucro presumido, a gente tem uma variação de 8% a 32% aí de recolhimentos. E aí vai, IRPJ 15%, CSLL 9%, PIS 0,65%, COFINS 7,60%. Então, se você começar a somar tudo isso aí, vai dar mais de 30%, tá? E aí você tem os impostos municipais, os encargos trabalhistas e tal. Então, o lucro real e o lucro presumido, você tem que saber adequar mesmo, porque você vai se arrebentar se você não fizer isso. Entendeu? Então, às vezes o cara fala, não, mas a empresa vai crescer. Fala, tudo bem, então quando ela crescer, você adequa. Por enquanto, abre numa simples. Abre no PP, abre numa... Entendeu? Você vai se ajustando por aí, não tem problema nenhum. Então, a orientação para o empresário tem que ser muito boa, tem que ser muito legal, muito coerente. O contador tem que entender, é o que a gente estava falando agora há pouco, tem que entender o seu ramo de atividade. O que você vai fazer? Porque, por exemplo, dentro do próprio Simples, tem inúmeros ramos de atividade no Simples, que vai basear em KNAI, tá? E aí você vai ter que saber o que você tem que fazer na vida. E esse KNAI, essa situação que muda a alíquota. Ah, vou entrar pelo Simples, porque eu vou recolher pouquinho lá, é 6% de imposto só, e tudo bem. Aí quando o cara abre a empresa, ele mete o KNAI, o imposto é 15%. E aí? Nossa, isso tá cheio de situações. Pois é. É 20%. Aí mata o cara. E tem outra questão também. Às vezes o cara fala, não, vou fazer de qualquer jeito, depois eu faço um recolhimento lá e a gente vê como é que faz. Pô, piorou. Entendeu? Então, quanto mais amigo do leão, ou seja, quanto mais certo você trabalhar, mais barato vai ficar. E você vai ganhar dinheiro, vai ter lucro, vai estar tudo bonitinho. A empresa vai ter crédito, vai estar ótimo, você consegue se virar. E muita gente ainda fala lá, eu vou fazer, então, de qualquer jeito, um recolhimento dos meus funcionários, não estou nem aí com nada. Quando vier uma ação, a gente paga. É a pior coisa do mundo, fica mais caro ainda. Entendeu? Então o cara não paga imposto direito, não faz recolhimento trabalhista direito, coisa tá complicada. Tem um jargão que usam muito por aí, que até me passou pela cabeça agora aqui, que quando se faz algum acordo trabalhista, os empresários às vezes não sabem isso. Eu mandei o cara embora de qualquer forma, vou fazer um acordo trabalhista com ele lá, e vou pagar, sei lá, 10 mil reais, e libera o fundo de seguro, isso não é meu mesmo, é do Estado, é do governo. Muito engano seu, né? Esse fundo de garantia você pagou 8% durante todo o contrato de trabalho. E muitas vezes as pessoas não sabem que o seguro-desemprego você também pagou. Entendeu? Que é um pedacinho lá do PIS/COFINS, que é retirado daquilo que você paga de PIS/COFINS para manter a Previdência. Entendeu? Então, quer dizer, o cara está pagando também. Então, não pagar corretamente é sempre muito mais caro, tendo que você está pagando, às vezes, o dobro. Tem multa, você vê, a própria lei trabalhista te dá uma série de multas para não recolhimento. Lei fiscal, então, nem se fala, né? Se você fizer uma coisa errada lá, é 20% de multa, juros, multa, correção. Se vier uma execução fiscal, então, você está lascado, porque o procurador já vai com 10%, 20% de honorários, porque os procuradores também recebem, né? E aí a tratativa disso é a pior coisa que tem, fica caro, então não é bom. Entendeu? Lógico que todo mundo, deve ter gente me xingando aí, falar para pagar o imposto é fácil. Bom, eu sei, não é fácil, ninguém gosta de pagar imposto, ainda mais porque numa perspectiva geral, não muito detalhada, via de regra não se tem retorno disso, né? Então, quer dizer, você está pagando... Eu acho, assim, logicamente vai ter muita gente falando, ele está falando pagar imposto é mais barato, mas a verdade é que pouca gente faz a conta, porque essas contas não são simples. Não são simples. Isso é uma pessoa que realmente entende o assunto para orientar, porque assim, a maioria dos empresários, eu me incluo, eu não sabia fazer essa coisa. Mas não eu sei que tem que pegar alguém que realmente conhece. Para você depois tomar a decisão certa. Exatamente. Porque lá na frente vai custar muito mais caro.
Exatamente. Você sabe que eu já tive casos aqui, até com alguma frequência, quando a gente entra numa empresa para poder adequar justamente essa questão tributária dele. A gente faz um levantamento, faz uma verificação fiscal, tudo direitinho e tal, e às vezes a empresa do cara é inviável. A gente acaba encerrando a empresa dele, abrindo outra empresa, ou abrindo outras duas empresas simples, uma compra, outra vende, faz um trabalho de ajuste de contas, legal, legítimo, que pode ser feito, e no final das contas ele vai ficar mais tranquilo, menos encargo, mais funcionalidade e tal. Essa é uma questão que a gente tem feito bastante aí. Está na moda agora também muita gente falar de holding, né? Vou abrir uma holding familiar. Mano, isso é ótimo, ok, desde que ela seja usada para o fim que se realmente destina, entendeu? Aí é ótimo. Eu acho que eu vou até dar 2 dicas aqui que vai ter gente que vai me matar, entendeu? Mas eu preciso falar. Aliás, eu sou uma pessoa, a gente vai se conhecendo aí um pouquinho melhor, de poucos amigos, né? Porque eu sou muito sincero no que eu falo, né? Eu gosto de muita autenticidade. E quando a gente é muito sincero, você tem poucos amigos, né? Então é uma coisa assim meio complicada. Então, a holding, as pessoas entendem hoje, basicamente, como sendo um negócio para você esconder dinheiro, esconder patrimônio, fugir de ação trabalhista e tal. É loucura! Não é assim que funciona. É só um detalhe legal. Uma ação trabalhista, por exemplo, hoje, acho que todos aqui devem ter conhecimento disso, é uma ação federal. Né? Os juízes trabalhistas, eles são juízes federais. Tá? Então, ele tem uma alçada violenta, ele chega onde ele quiser. E a própria regra trabalhista, o juiz impulsiona muito a própria ação, sem que a parte seja tão ativa assim, entendeu? Ele tem muitas facilidades para poder chegar no objetivo que é receber as verbas destinadas lá ao reclamante, entendeu? Então, quando você tem a ideia de montar uma holding, de mudar a empresa e tal, para fugir, você esquece, porque o juiz vai chegar, entendeu? Ele vai chegar em você, porque a holding, ela está vinculando você de alguma forma, ou pelo nome seu, ou pelo filho que você colocou, ou pelo endereço, ou teve uma transformação no meio do caminho que houve, entre aspas, uma fraude, aí o juiz vai chegar, ele vai descaracterizar isso, ele vai te chegar. Então, fazer uma holding hoje, com a ideia de que você não vai pagar nada, que vou subir com o patrimônio, que não sei o que, esquece, você vai se lascar. Pelo contrário, vai ficar até mais caro, porque vai demorar um pouco para chegar, mas vai chegar, e quando chegar, ele chega corrigido. Né? E a correção hoje, judicial, é pau, é caro, entendeu? Então, a grande vantagem hoje de holdings, principalmente aquelas holdings familiares que as pessoas falam, isso realmente é um negócio bom, quando bem feito, tá? Aliás, se você for fazer, estiver escutando a gente aqui, for fazer, contrate alguém que saiba fazer, porque se fizer errado, você tá lascado, vai ficar caro, tá? Porque o custo de fazer uma holding hoje é caro, porque a transmissão de imóveis, essas coisas que tem que se pagar não é barato, você vai agregar, né, e você vai incrementar a capital social, então isso aí vai te gerar, né, e às vezes a holding é onde dá uma pegadinha, que a cara fala, eu tenho uma empresinha pequenininha lá, eu vou montar uma holding simples, e aí a holding simples, ela vai me recolher um pouquinho de imposto. Só que você meter um capital social lá de 4 milhões de reais, uma movimentação do caramba tal, o teu simples foi para o espaço. Então, toma cuidado com isso daí, que às vezes você quebra a cara. O que ajuda muito na holding hoje é transmissão de imóveis, que quando é o imóvel da holding, e o dono, né, vamos dizer assim, o pai morreu, não há aquela transmissão, né, de inventário, arrolamento, isso não é necessário fazer. Então, o imposto você não paga, esse imposto é caro, 4%. Em São Paulo, aqui, por regra, 4%. Em alguns lugares, 3% ou 4%. Então, é caro. Então, não há transmissão. Simplesmente altera seu contrato da holding, uma mera verbação, e a coisa segue. Isso é bom de fazer. Então, o patrimônio dentro da holding é bom. E funciona muito para a questão casamento. Né? Às vezes, a pessoa é uma pessoa muito bem de vida, tem um patrimônio muito legal, está agregando patrimônio, está subindo na vida e no meio do caminho ele casa, né? E esse casamento, se não for feito por pacto pré-nupcial, aquela coisa toda, o patrimônio que ele constitui pessoa física, ele vai acabar tendo que dividir, casou. Se entrar pela holding, se for patrimônio da empresa, das coisas, a cônjuge não participa. Então, o patrimônio da empresa que foi adquirido antes e tal, aquela coisa toda, então você tem uma trava para evitar a partilha de bens, quando não é necessário, que é da família. Uma pessoa que agregou depois aí não dá muito certo isso. Tem algumas brigas aí no caminho, alguns detalhes, mas por regra seria mais ou menos isso. Então, a empresa hoje, quando é feita, quando o empresário vai constituir uma empresa, saiba exatamente o que está fazendo, consulta um bom contador, um bom advogado, tenha pelo menos uma referência de alguém, uma indicação, alguma coisa, porque acho que é bem legal, que você vai trabalhar de uma forma muito mais redonda, né, muito mais certa, muito mais tranquilo, não esquenta a cabeça. Porque eu costumo falar, o empresário já tem que trabalhar no ramo dele e ganhar o dinheiro dele. Se ele tiver que esquentar a cabeça também, resolver problema jurídico, contador, então o cara tá pego, né? Não funciona. O preventivo sempre é melhor, não tem menor chance.
Muito bem. Olha, a gente podia ficar aqui conversando mais umas 3 horas, que o papo está muito bom. Tem muita coisa para falar, esses assuntos eu dei uma passada por cima, bem por cima, tá? Mas muita nós vamos fazer o seguinte, doutor Cláudio, nós vamos fazer outras. Aí nós vamos mais específico, vamos escolher Isso, boa ideia. E aí a gente faz primeiro um apanhado com os associados, porque eles gostariam mais. Porque a gente entra num assunto específico, dá para falar 1 hora sobre um determinado assunto, é bem legal, o pessoal fica bem mais por dentro. Vai fazendo isso com mais frequência. A ideia hoje aqui foi mesmo para dar essa passada, para o pessoal conhecer a gente um pouco, saber que há alguns benefícios, que a gente é especializado na parte empresarial, então a gente pode ajudar bastante a empresa quando precisar. A ideia nossa aqui é aquilo que eu falei para você, eu sou uma pessoa de poucos amigos, então eu gosto de ser, eu sou muito sincero, né? E só um detalhe, eu não acredito que às vezes as pessoas façam coisas por mal, mas também não se preocupam, né? Então, também se der problema, deu, entendeu? Não é bem assim, vamos tratar a coisa um pouco melhor, né? E ter resultados. Responsabilidade. Eu acho muito... as consequências são sempre muito ruins. É muito mais complicado. Mas foi legal, foi um prazer estar com vocês. Espero ter sido. É um prazer nosso ter você com a gente. Eu acho que isso vai, inclusive, dar uma motivação para os nossos associados. Tenho certeza que vários deles vão entrar em contato com você. Nós colocamos à disposição para fazer essa ligação entre você e os associados e vice-versa. Quero agradecer muito a todos que participaram, ficaram até agora. Eu gostaria de dizer que vamos dar uma programada para fazer outra dessa. Nós temos outras e outros assuntos também que nós vamos fazer, mas eu gostei muito de ter feito essa primeira e acho que isso vai dar uma outra visão daquilo, tudo que nós estamos modificando dentro da Bitcoin. É legal, Miguel, porque assim, uma vez que o empresário ele sabe que ele tem direitos, muito mais às vezes do que ele imagina, ele pode ter resultados muito melhores, uma empresa bem estruturada, bem orientada, bem documentada, entendeu? Isso tudo protege muito mais ele, é desperdício de dinheiro. O cara às vezes tem gargalo na empresa lá por falta de conhecimento mesmo, entendeu? Então eu acho que uma assessoria contábil e jurídica, um bom contador, um bom advogado, eu sempre bato na tecla dos dois, porque é importante. Um advogado sozinho não faz, entendeu? E o contador sozinho também não faz, a gente precisa um do outro, a gente tem que trabalhar de mão dada, entendeu? Eu acho que é bem interessante. Eu acho que isso aí, o cara, ele voa muito melhor, é muito mais... A gente tem empresas aqui no escritório que estão comigo aqui há 15 anos, entendeu? E quando eu entrei era uma, hoje é completamente diferente. Empresa de muitos anos para cá, navega tranquilamente, aí poucos problemas, e quando vem a gente resolve logo. Então é uma coisa legal, a consultoria às vezes é bem interessante, sim, é bem legal. Estou à disposição, o leque de atividade nossa aqui é gigante, então na dúvida, pergunta, se a gente não souber fazer, eu sei quem sabe, entendeu? Então a gente corre atrás. Muito bem, mais uma vez, agradeço muito, muito obrigado. Boa noite a todos. Espectadores, muito boa noite, um prazer tê-los aqui. E até a próxima, se Deus quiser. Grande abraço. Eu que agradeço. Um grande abraço a todos aí, gente. Boa noite. Tchau, tchau.